Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estou a gravar esta meditação no dia 26 de fevereiro, dia em que os 10 minutos com Jesus fazem 4 anos. Fazendo as contas, são 1460 meditações, 14.600 minutos com Jesus. Seriam 10 dias seguidos a falar, sem parar, contigo, Jesus. É fruto da colaboração de muitos sacerdotes, de muitas horas de voluntários que só tu conheces. Horas de almoço, noites recortadas, para fazer os uploads no Spotify, no WhatsApp, no YouTube e em todas as plataformas. Os voluntários são como a tua mãe, Jesus, sempre atuam na sombra, sem serem reconhecidos. Mas, Jesus, eu penso que posso falar em nome de todos os sacerdotes. Queria pedir-vos, a todos os que fazeis oração connosco, queria pedir-vos uma graça muito grande. Nós queremos ser santos. Senhor, que perda de tempo seria preparar 1460 meditações, se não fosse para nos fazermos santos. Senhor, tenho até este desejo, apaga tudo. Elimina tudo. Acaba já hoje com os 10 minutos com Jesus. Se tudo o que fazemos aqui não é para a tua glória, não é para nos fazermos santos. Com essa força das palavras do Papa Francisco, que nos dizia, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. E se este projeto não é para te servir, então não serve para nada. Jesus hoje fala-nos de coerência no Evangelho. E é São Mateus que nos conta. Naquele tempo Jesus falou à multidão e aos discípulos dizendo: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas neles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filactérias e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Não vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. E quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. À primeira vista impressiona-nos muito o facto de tu usares, Senhor, um tom muito duro, tremendamente duro com os fariseus. E não é só por serem fariseus, porque tu, Jesus, nós sabemos, tu tens os braços abertos para todos, não fazes acepção de pessoas, não generalizas, não usas rótulos. Mas és duro e enérgico com eles, com os fariseus, porque são hipócritas, porque são pessoas que vivem uma vida dupla, são pessoas falsas, carecem de retidão. Os fariseus dizem, mas não fazem, gostam de ser os primeiros. Tu nos ensinas, Jesus, hoje que estamos chamados a servir e a humilhar-nos. E tu foste à frente, ensinaste-nos como se faz. És como esses bons tutorials do YouTube. Ensinas com as tuas palavras, mas soubeste também morrer no holocausto da cruz. É para isso que nos preparamos nesta quaresma, é isso que viveremos também na liturgia tão rica da Semana Santa. Eu gostava, Jesus, de pedir o melhor presente a todos os que rezam connosco, para que todos os sacerdotes e os colaboradores dos 10 minutos com Jesus saibamos procurar o serviço e não a honra. Senhor, se eu não estou disposto a viver o que prego, o que digo aqui, eu, sacerdote de Jesus Cristo, também mereço esta tua censura. Seremos os mestres, seremos pais, seremos doutores, se formos doutorados naquilo que é mais interessante, doutorados em cumprir a tua vontade. E por isso, Senhor, estas tuas palavras que lemos hoje no Evangelho dirigem-se também a mim, mas a todos nós, porque também nós podemos ser contagiados. Pensava assim de uma espécie de farisaíte, essa doença da alma, uma postura existencial.
podemos pensar, quais são os sintomas desta farisaíte? Os fariseus julgavam-se superiores aos outros, viviam uma vida como um pouco elevada, tinham uma boa formação religiosa, sabiam o que estava certo e o que estava errado, praticavam a sua fé, cumpriam as suas obrigações, pagavam o dízimo, faziam coisas que eram boas em si mesmas. Mas tudo isso, por estranho que pareça, não os ajudava a colocarem-se no lugar dos outros, mas a julgá-los severamente, a considerarem-se superiores a eles. Não é só que se consideravam superiores aos que não pertenciam ao povo judeu, como também se consideravam superiores aos seus próprios pais, às gerações que os tinham precedido. Faziam gala de se sentarem na cadeira de Moisés. Curiosamente, Senhor, foram esses mesmos fariseus que te condenaram à morte. Tu, Jesus, que já não eras o profeta dos profetas, mas o Messias esperado por eles e pelos seus pais. E como sempre, Senhor, em tudo isto há uma luz muito grande para nós, luz que nos pode servir neste tempo de quaresma e de oração contigo. Tu e eu não gostaríamos de estar na pele destes fariseus, mas temos de admitir, Senhor, que por vezes esta espécie de superioridade se insinua na nossa alma. Talvez temos uma boa formação cristã, tentamos ir à missa, esforçamos-nos por rezar um pouco, confessamos-nos, lutamos por cumprir os mandamentos. E acontece que por vezes acabamos por nos acharmos sempre melhores do que os outros. Como dizia um amigo meu, às vezes quando pensamos em nós próprios, ficamos um pouco desanimados. Mas quando nos comparamos com os outros, ficamos mais entusiasmados, porque há sempre alguém pior do que nós. É o consolo dos tontos. Que sábias são essas palavras do Papa Francisco na JMJ em Lisboa, na vigília do Parque Tejo. Dizia o Papa, o único momento em que é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo é para ajudá-la a levantar-se. Ajudar uns outros a serem melhores do que nós. Por isso, Senhor, sobram essas frases do nosso dicionário. Claro, ele não sabe. Se fosse eu é que era. Eu já tinha avisado. Com pessoas assim isto não dá. Senhor, às vezes fazemos julgamentos tão rápidos que assustariam qualquer pessoa que nos lessem interiormente. E tu que lês os meus pensamentos e julgamentos, um por um. E também te assustas com cada um deles e tens paciência comigo, como tiveste com estes fariseus. Há alguns anos, uma pessoa em Itália contou-me, quando estávamos a sair de uma igreja, disse-me algo que me fez pensar. Disse-me que durante muitos anos tinha sido como que um pequeno fariseu. Eu gostei do adjetivo pequeno, mas admirei a sua sinceridade. No início olhei para essa pessoa um pouco surpreendido, porque parece que nela não via essas filactérias ou algum fardo ou algo do género, como tu dizes, Jesus, hoje no Evangelho, que era algo com que podíamos identificar os fariseus. Mas o que ela queria dizer, explicou-me mais tarde, é que a certa altura da sua vida percebeu-se de que julgava os outros com dureza como os fariseus. E disse que era uma pessoa com fé, com formação, com boas intenções, que cumpria as suas obrigações, mas que se sentia superior aos outros. E depois disse-me com muita graça, que houve um momento em que se apercebeu que és tu, Senhor, que fazes de nós homens bons. Não é uma questão só de trabalhar os bíceps no ginásio ou de fazer pilates. E dizia que no momento de retiro, e é sempre um bom momento esta quaresma para fazer um retiro, foi nesse retiro que se deu conta que, quando lhe apetecia criticar ou julgar, aprendeu a fazer 3 coisas. 3 pequenos propósitos para deixar de ser esse pequeno fariseu. Dizia essa pessoa, em primeiro lugar, tentava pôr-se na situação da outra pessoa. Depois, tentava pensar se havia alguma coisa que pudesse fazer para ajudar essas pessoas. E em terceiro lugar, rezava sempre a ti, Jesus, por elas. E por isso esta pessoa disse-me que a partir desse momento passou a viver com mais paz, porque queria mesmo deixar de ser como esse pequeno fariseu. O conselho desta pessoa é simples, mas quanto bem nos pode fazer quando olhamos para os outros. Que não nos julgamos superiores, és tu, Senhor, que nos fazes bons, és tu, Senhor, que nos salvas. Quem sabe se na situação daquela pessoa que julgamos, com um pouco de severidade, estaríamos muito pior, quem sabe, Senhor. E quando tivermos vontade de julgar, que saibamos então colocar-nos na situação dos outros.
Que saibamos ter um olhar atento para perceber o que podemos fazer para os ajudar. Talvez um pouco de serviço, interessarmos pela sua situação, telefonarmos, mandarmos um WhatsApp. E por fim, Senhor, e que possamos sempre, contigo, rezar por estas pessoas, que as confiemos a Ti. Isso pouco a pouco, isso muda-nos por dentro, porque nos dá a mesma sensibilidade que Tu tiveste. Torna-nos misericordiosos, dá-nos o rosto que Tu tiveste, Senhor, o rosto da misericórdia. Isso é incrível. É isso que nós queremos para nós. Senhor, hoje pomos aos Teus pés 14.600 minutos com Jesus. Tenho a certeza que cada pessoa que reza estes 10 minutos te dirá coisas muito mais profundas, mais sentidas, com grandes desejos de melhora. Cura-nos, Senhor, da nossa farisaíte, que aprendamos a olhar para os outros, não com os nossos olhos, mas porque, Senhor, nós também sofremos, além da farisaíte, às vezes também sofremos de miopia, mas queremos olhar sempre todas as pessoas, todas as situações, com os Teus olhos e os da Tua Mãe, Santa Maria, Mãe Nossa, Mãe de Portugal e a Mãe dos 10 minutos com Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.